Muito boa noite, meu nome é Marlon Brum, estamos novamente aqui nesta segunda-feira no Estúdio B Central de Entrevistas, mais uma vez abrindo espaço aqui para discutir as coisas da Baixada, especialmente a política da Baixada. E hoje o convidado é o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, do PSDB, e eu tenho aqui ao meu lado a Vivian Carneiro, jornalista como eu, que vai abrilhantar aqui esse espaço. E desde já eu convoco a todos vocês que estão nos assistindo pelo Facebook e as redes sociais que nos enviem perguntas, comentários para enriquecer esse debate aqui com Jorge Miranda, prefeito de Mesquita. Boa noite, Vivian. Boa noite, senhores. E vamos lá pro resuminho Passa dele. uma historinha aí do prefeito de Mesquita, Jorge Miranda. Jorge Miranda nasceu em Mesquita e foi criado no município, na Avenida União, no bairro de Santa Terezinha. Tem 49 anos e acho, se não me engano, que é o prefeito mais jovem aí da Baixada. Empresário do ramo de tecnologia da informação, trabalhou com grandes empresas antes de entrar para a vida pública. Disputou sua primeira eleição em 2016, na qual se elegeu prefeito pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, com 49,91% dos votos válidos, e chegou a ser afastado 2 vezes do cargo por poucos dias. Atuou nos bastidores políticos da cidade desde sua emancipação em 1999. Em 2013, assumiu o primeiro cargo público, comandou a extinta Secretaria Municipal de Mobilização Social e Integração Governamental. Logo depois, foi secretário municipal de saúde. Isso aí. Eu dou as boas-vindas aqui ao Jorge Miranda, que pode fazer uso da palavra aí para quem está nos assistindo nesse espaço aqui, no Estúdio B Central de Entrevistas, que nós temos uma honra em recebê-lo. Bem, prazer de estar aqui com vocês e à disposição de tirar as dúvidas dos nossos munícipes, dos fake news, daqueles que estão no mundo real, dos que não estão no mundo real, e à disposição de todos. Tá certo. Eu primeiro agradeço, né? E como a Vivian já tocou na questão do seu afastamento por 2 vezes, ela não se alongou. Eu lembro, a quem não conhece a história, ele foi afastado por 2 ocasiões com problemas ocorridos lá com a Câmara de Vereadores. Até a minha primeira pergunta tem a ver com isso, prefeito. O senhor passou boa parte do seu mandato brigando com a Câmara de Vereadores do município. Apazigou? Tá Jorginho, paz e amor, ou ainda não? Não, a gente não tem nenhum problema com a Câmara, não. E, na verdade, foi para você ser disruptivo, fazer com a cidade ande de uma forma diferente, você tem que ter alguns conflitos para as pessoas entenderem. Eu acho que ficou muito bem claro, a população também apoiou esse tipo de embate, viu qual era o lado da política pública acontecer, e a gente não tem nenhum problema com nenhum vereador, as coisas acontecem muito bem. Hoje é interessante que a agenda do vereador é a agenda do governo, eles participam das nossas reuniões de entrega. Mas mudou muito, porque não era assim. Mas aí a cabeça, alguns não pode ficar preso ao passado. Lá são quantos vereadores? Lá são 12. São 12. Lá são 12. E hoje o senhor conta com maioria? Contamos com a maioria deles. O presidente da Câmara, inclusive, está com o senhor ou não? O presidente da Câmara, inclusive, o Neninho, também está com a gente. E a coisa caminha bem, porque é fácil, né? A gente discute e implementa junto as políticas públicas e entrega à população. Não há outro jeito. Você só consegue fazer coisas diferentes, com posicionamentos diferentes, e você tem que romper alguns... E na ocasião, para só relembrar, foi a questão o senhor contraiu o empréstimo para pagar os servidores, não foi isso? Na verdade, não foi empréstimo, foi a transferência de valores. Foi a transferência de recursos, entre entes, que é o Mesquita Prev. E a Câmara alegou que isso teria que ter passado pela anuência da Câmara na ocasião, né? Mas isso tinha respaldo da Justiça, inclusive, né? Sim, você chega numa cidade onde a população, onde o servidor público está com 3 meses de salário atrasado e 13º, sem os seus vencimentos, com tudo atrasado, e você percebe que a Previdência tem um dinheiro no caixa, porque a gente deu a sorte, né, na desvinculação de Nova Iguaçu, ficou todo mundo lá. O outro município ficou com Nova Iguaçu, então a gente tinha dinheiro na Previdência, chamamos à mesa a Defensoria Pública, o MP, os sindicatos de professores fizemos um acordo com a Justiça na hora que pagaríamos até dentro do meu mandato, com a fonte 00, sem tirar nada da educação, da saúde. Estamos pagando até dezembro agora, todo dia 10 a gente paga, para dar dignidade às pessoas. A gente fez isso e dentro da lei, conforme a lei exige. Agora, a Câmara podia fazer o ato político do afastamento, que é normal, que a gente tem que comprar a briga para realmente mostrar para onde o caminho que a cidade, a instituição Mesquita vai tomar. Tá certo. No ano passado, o senhor ameaçou deixar o PSDB, naquela chegada do Paulo Marim, que é o presidente regional do partido hoje.
E o senhor como prefeito, acho que na ocasião, se não era o único, mas era um dos poucos prefeitos do partido no estado do Rio, o senhor chegou a ameaçar, num momento que chegou também, por outro lado, quase a conseguir a presidência do partido no estado. Havia uma corrente dentro do PSDB que defendia o seu nome para a presidência do partido. O que houve naquele momento, prefeito? Não, na verdade, eu fui eleito presidente do PSDB. O que houve foi uma certa intervenção? Foi uma intervenção do Dória, que ele tem como o braço aqui no Rio de Janeiro o Marinho, e ele está fazendo o papel dele. Eles fizeram a intervenção, a gente foi à justiça, perdemos no primeiro momento, perdemos na segunda instância, mas também dentro do campo democrático, o Paulo está fazendo o trabalho que a Nacional está determinando a ele, e a gente está tocando o barco. Continua lá. Eu sou o único prefeito, na verdade, eleito pelo PSDB. Pelo PSDB. Sim. Tá. E não ficou nenhuma sequela na relação do Não, nenhuma. Isso relação também é muito... Não, isso desgasta o partido, a impressão que dá é que perde falta todo união, mundo, né? Perde todo mundo. Pois é, parece que falta união. Da minha consciência está tranquila, eu não tenho nenhum tipo de... Até porque eu conheço nada do Paulo, a gente não tem relação, é um cara importante no cenário, um grande empresário, e a gente só começa a ter problema com alguém quando realmente existe problema. Não tem problema, não tenho nada a declarar não, pelo contrário, eu não tenho... Mas o partido, o senhor está falando assim, parece que o senhor está se mantendo numa posição quase que à parte do partido, não chega a ser isso. Não, eu sou do partido, PSDB. O senhor é do PSDB, mas como é que se dá a relação com a executiva do partido? Bem, eu sei da minha relação, que eu sou prefeito do município, eu sou prefeito pelo PSDB. Agora, se o partido às vezes fala em algumas mensagens de WhatsApp, toma um posicionamento dentro do município, às vezes, com um prefeito eleito, aí a gente deixa os outros errarem, porque daqui a pouco o funil começa a funilar realmente, e lá dentro, na hora da prestação de conta, cada um sabe o que fez, o que errou. O partido hoje em Mesquita não está com o senhor não, né? Tá com Não, acho que deve estar com outra pessoa lá, deve estar com outro grupo lá. Outra integrante do PSDB. Deve estar com integrante do PSDB. Tá certo. O PSDB é um partido importante, histórico, né? Tem o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, um grande social-democrata, um cara aí dedicado às causas da social-democracia. E em algum momento também o Paulo não foi muito ouvido, também tem a sua forma de pensar, que eu acho que é a forma mais fácil que tem, né? Porque quando você sabe qual o segmento do cara, fica até mais fácil para tu lidar. Claro. Sabe que o cara é daquele jeito, é daquele jeito. Só que houve a ruptura e eu fui obrigado, no sentido até pelo grupo nosso da gente ajuizar, mas sem nenhum tipo de confusão, sempre muito democrático e muito educado. Eu não tenho que reclamar absolutamente nada de ninguém do PSDB. Em relação ao Dória, como é que o senhor vê o grande cacique do seu partido, o cacique nacional? Como é que o senhor vê o nome do Dória como eventualmente um candidato à presidência da República? E tentando ganhar força cada vez mais, né? Ele vem batalhando por isso muito. O Dória é um grande empresário, bastante qualificado, montou quase um ministério de todos os seus secretários. A agenda dele realmente é uma agenda liberal, né? Mas aí até concluir todo esse plano, a gente depende muito. A política tem muitas nuances até lá, né? A gente tem que unir, tem que conversar bem ao lado, e não adianta às vezes a gente tomar um posicionamento muito sozinho, porque a gente acaba ficando sozinho. É interessante aglutinar, não é ficar sozinho. Mas está indo bem, está indo bem. Os números dele de São Paulo acompanham, são bons números. A gente também tem o governador também do Rio Grande do Sul, também muito bom. O Leite, e vai ser um grande desafio. O PSDB tem um grande desafio de se reerguer, né? Que a gente saiu muito ruim da outra eleição, os números não foram números bons, a polarização entre o Bolsonaro e o PT foi muito grande, a gente foi no meio achando que no centro ali, com a aglutinação de tantos os outros partidos, a gente pudesse... acabou não sobrando. E ficamos sozinhos no meio e a polarização tomou conta da discussão nacional. E, prefeito, o senhor é pré-candidato à reeleição. Positivo. Não é isso? Positivo. O que o motiva? Porque acompanhando de perto as prefeituras, eu vejo que é muito difícil, né? É uma batalha enorme, diária e gigante. E aí eu sempre me pergunto o que faz alguém querer enfrentar esse desafio, entendeu? Porque realmente... Com recurso tão escasso, não salva dinheiro para nada. E falando da Baixada Fluminense, né? Que é uma área que a gente vem lutando há tanto tempo para movimentar, para melhorar. E eu fico impressionada, assim, eu penso, gente, o que move? Porque é muito difícil. Na verdade, a gente continuar entregando o que a gente está entregando, mudando a vida das pessoas. Quando você entra na política, hoje eu entendo um pouco que você entrou, para sair é complicado. Até para a gente ter acesso aos processos, que a gente entra e depois responde durante 20 anos, diariamente ao processo do MP, aos órgãos reguladores. Mas realmente desenvolver a cidade. A cidade, a gente tem todos os indicadores da cidade na área de saúde, na área de educação, para discutir na área de cultura, para discutir os avanços que nós fizemos e que a gente ainda vai implementar para o futuro. É realmente entregar à população uma cidade funcional,
né, a saúde coberta pela saúde da família, que é a atribuição do município, que a gente vai entregar agora quase com 80%, pegamos com 19% a 24%, já estamos com 54%, vamos entregar no primeiro mandato com quase 80% de saúde e cobertura da família. É realmente mudando, conjugando com o Rogério, conjugando com o João, porque a gente só muda, a história é sempre junto, né? Não tem outra possibilidade. Realmente a gente poder dar a mão, a gente faz parte aqui no metropolitano, quase 4 milhões de pessoas, e não adianta. O que funciona bem em Mesquita, talvez não funcione bem em Nova Iguaçu, mas se funcionar é para o Rogério levar para lá, eu pegar do Rogério, carregar para lá, pegar do João, levar para lá, do Vaguinho entregar. Pensar de forma estanque não tem como. É o único jeito da gente mudar. E a Baixada pagou um preço muito alto, porque por muito, muito tempo, décadas, sempre se pensou estanque. Meu lote primeiro, e aí as coisas não dá para ficar avançaram, separado, não dá para ficar separado. Porque faz parte pensar, do mesmo nível, está todo né? mundo do lado, um colado no outro, somos densos, e o que acontece em Mesquita é o mesmo problema que acontece em Nova Iguaçu, que acontece em São João, tem os mesmos problemas. Uma arrecadação muito pouca, né? Em Mesquita, pouca. Por exemplo, 12% da população é arrecadação, 88% é repasse do governo federal, governo estadual e de verba parlamentar que eu consigo. 88%? 88% muita coisa. É verba de outro. Nós temos 240 milhões de reais para 180 mil pessoas. Dívidas absurdas. Coisa. Hoje mesmo eu estava no Tribunal de Justiça para renegociar o precatório. Então é difícil, pedindo para baixar o que a gente está pagando do governo anterior, porque daqui a pouco a gente não consegue entregar política pública, porque só pagando lá a Previdência, que a gente paga 500 e poucos mil. Agora também pagar precatório também de 500 e poucos mil por mês, numa conta que você não estava esperando, isso é muito no teu orçamento. Tá certo. Olha, lembrando a vocês que estamos aqui no Estúdio B, Central de Entrevistas, com o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda. Então eu convoco vocês a enviarem para a gente perguntas. Já tem 3 perguntas aqui. Já tem perguntas aí, Vivi? Que legal. Tem, sim. Isso vai enriquecer muito o nosso debate, vai engrandecer o nosso debate e pode colocar, ele até falou assim, pode colocar até perguntas que deem alfinetadas. O prefeito disse que não tem problema. Faz parte. Estão doidos. Esse desespero. Tem um memezinho que a gente bota a oposição. Então eu chamo e convoco vocês novamente a utilizarem as redes sociais e enviar para a gente as perguntas. Eu faço uma pergunta aqui, prefeito, agora, em relação a justamente o quadro eleitoral. Como o senhor avaliou de certa forma até surpreendente retirada de candidatura do secretário estadual Leonardo Rodrigues, que era um nome que estava se colocando, ele foi para o governo já com essa intenção de vir candidato a prefeito em Mesquita, ele é um empresário da cidade, muito bem sucedido, e de uma hora para outra abandonou a candidatura, se disse não mais candidato à prefeitura de Mesquita. O senhor ficou surpreso? Bem, eu não converso com o Léo há algum tempo, eu tenho uma boa relação com ele, essa pergunta acho que talvez pudesse ser feita para ele. Eu estou lá disponível para qualquer um que possa ser candidato contra a gente. O campo democrático é muito legal por isso, faz parte do processo. Quanto mais candidato para a gente é legal, porque você começa a discutir a cidade. O senhor avalia que seria um bom quadro para disputar com o senhor? Eu não sei. Tudo pode ser. Pode entrar uma pessoa lá e virar uma coisa de um dia para o outro, como aconteceu também no governo do estado. Apesar de ter a qualificação que o governador tem, é sensacional. Um homem que viveu o serviço público muitos anos. Mas o resto fica meio difícil, né? É difícil da gente tecer algum comentário que não está na cabeça dos outros. E o ex-prefeito Gelsinho? Esse Gelsinho já tem uma restrição, né? Não, eu conheço bem. Gelsinho a sua relação é mais amistosa com o Léo do que com o Gelsinho, sem sombra de dúvida? Na verdade, com os dois. O Léo é um cara que eu tenho uma relação muito boa, muito boa. O Gelsinho, a gente teve uma discussão lá atrás, mas também fora, campo político, não tem absolutamente nada. Pai de família, um cara bem dedicado à família, não há nenhum tipo de problema nisso, não. Eu não vejo mais ele na cidade, ele parece que está voltando para a cidade. São números, na verdade são números, a gente tem que se dedicar, são números. O que era, o que é, o que vai ficar. Sim, eu estou fazendo até essa pergunta, porque a notícia que nós temos é que ele está voltando a se movimentar na cidade. Ficou afastado um tempo e parece que voltou agora, talvez atraído pela proximidade da eleição, de se movimentar na cidade. Mas o senhor não vê problema em relação a isso? Nenhum, e até agora não vi muita movimentação dele no campo político, não. Você acha que ele está sem espaço, estaria sem espaço hoje, em Mesquita? Olha, ele enfrentou problemas do governo dele, né? Tem problema teve uma eleição muito significativa na ocasião, até porque uma candidatura que veio das bases, que não tinha grande ressonância no nível estadual, até na região metropolitana, mas enfrentou problemas no governo. O senhor acha que isso foi decisivo para a população ficar com o pé atrás em relação a uma eventual candidatura dele ou do grupo dele? Bem, eu peguei a cidade completamente
lotada de lixo, né? Com o servidor público com 3 salários atrasados, com 13º atrasado, com os terceirizados também ficaram sem receber, também todos atrasados. A população vai escolher, né? O grupo que ganhou a eleição do grupo anterior, que está tocando a cidade para o futuro, ou retroagir para ter aquilo que eles tiveram a vida toda, que é ficar dentro da caverna, não ver a cidade muito mais olhada no seu financeiro, né? Com o financeiro na mão, as políticas públicas corretas, implantadas na sua medida certa, e sem acrescer muito, sem misturar o que é governo federal com o governo estadual, fazer realmente a política pública municipal, que é a nossa atribuição. O senhor avalia que na ocasião ele chegou a fazer a esposa deputada estadual. Sim. Mesquita se beneficiou dessa legislatura da esposa do Gelsin? O senhor avalia que Mesquita se beneficiou ou poderia ter sido melhor? Eu, à época, fiz campanha, até ajudei ao ex-deputado federal Simão Cecim, e na época estava até coligando com a Daniela Guerreiro. O Mesquita precisa de verba parlamentar. Os deputados estaduais não conseguem fazer isso ainda. Tem limite. Né? Então, esse é a grande coisa que eu acho que um deputado possa ajudar. Mas, na verdade, um deputado federal. E eu não vi grandes movimentações, não. Apesar que eu estava fora do governo, eu não conhecia muito bem da administração da máquina pública, eu não posso. Mesquita tem algum deputado federal para chamar de seu lá? Quem é o grande padrinho lá, o ajudador do Jorge Miranda? Tem vários. Desde o começo nós temos Sócio Cavalcante, temos Áureo, até Jandira Fegali, Molon. Eu sou muito ajudado, Rodrigo Maia, eu sou muito ajudado pelos deputados federais. Hoje eu também tenho ajuda do deputado estadual também, do André Siciliano, também tenho muito boa relação, me ajuda muito ao governo do estado, nos convênios. O governo do estado também tem aberto as portas para todos os municípios, a relação é boa. Quando você tem um bom indicador e as coisas acontecem, você geralmente acaba atraindo. Não tem como politizar os números. Os números estão lá. Vamos falar de segurança presente? Vamos já lá, tem Vivian. dois... Já, né? Que é a grande preocupação, não só de Mesquita, mas acho que do estado todo e da Baixada em particular. Né? A Helena Dantas e o Frank Leite, os dois perguntaram sobre se não está na hora, já que o segurança presente já chegou à Baixada, de não ir para Mesquita também. Como é que está isso? Eu tenho conversado isso com o André Siciliano. Já puxei essa agenda com ele desde o ano passado. A Alerj ajuda muito ao governador nessa implementação dessa política pública. Nós tínhamos uma conversa para começar em abril. Não tem andado muito, porque o governador também está dando prioridade nos municípios mais densos, como aconteceu agora em Belfor Roxo, aconteceu em Nova Iguaçu, vai acontecer também em São João Meriti, e a gente está aguardando. A gente também está fazendo um estudo de viabilidade nossa financeira, vendo a possibilidade da gente fazer a contratação direta via ProEx, com a verba 00 da prefeitura, que a gente não possa esperar o governo do estado implementar essa política pública lá, porque realmente a população... O ProEx, só para quem não conhece, é um programa também de remuneração de policiais militares, hora da reserva, hora que no horário de folga, se não me engano, exatamente. Possa prestar serviço como de se segurança. Realmente a mesma coisa que você tem lá na Previdência, sendo com verba da prefeitura, mais um motivo para você ter ideia como a gente consegue ter as finanças muito bem qualificadas na mão. Entendi. Mas você já pode garantir para quem está nos assistindo, para o mês que tem esse aqui, sairia? Com certeza. O reforço do ProEx? Mas muito breve. Uma grande notícia. E quanto, já deu para estimar o caixa da prefeitura? Quantos policiais poderiam ser contratados? A gente está vendo em torno de 20 policiais. Acabei de ver agora a publicação do governador, fazendo em... Eu não me lembro, não sei se foi Irajá, alguma coisa assim. Foi Irajá a publicação hoje. de Irajá dele hoje, Irajá. Botando 20 policiais. Então a Mesquita tendo isso, a gente tem a mancha, né? Através do INSP lá, a mancha criminal. A gente sabe onde são as ocorrências nossas, e a gente vai colocar também esses policiais, assim como também a nossa guarda, fazendo patrulhamento extensivo. Então sai antes do segurança presente, provavelmente. Com certeza. A gente se prepara para isso. Primeiro a gente avalia o impacto, né? A gente acompanha por pesquisas e depois a gente separa o financeiro para não dar com burros na água. Prefeito, a segurança pública, como a Vivian já pingaram duas perguntas aqui, seria o grande problema hoje do município, ou o senhor avalia que outras questões são mais urgentes ou tanto quanto a segurança pública? A segurança pública é o problema do Rio, é o problema de todo mundo, né? Certamente é a primeira. Antigamente as pessoas falavam saúde e educação. Hoje também, com tanta coisa que a gente vê na televisão, as pessoas sofrendo, o celular hoje também é um grande atraente, né? Dos roubos rápidos, não tenha dúvida que... Agora, Mesquita, nos últimos tempos, tem uma longa trajetória aqui na Baixada, né?
E Mesquita era como se fosse um oásis há 15 anos, há 20 anos. Teve um acirramento dessa questão da violência muito grande nos últimos 5, 10 anos em Mesquita, né? A que o senhor atribui isso? Talvez o PP, aquela questão da migração da criminalidade das favelas do Rio para a Baixada, e Mesquita ficou na... Isso acredito que tenha sido o fator preponderante do aumento dessa... Porque não era um município que costumava, né? Eu lembro, a 53 DP ali, não era tranquila. A gente passava batido. Programa anterior, a gente era especialista. Não era um grande problema da cidade, a questão da cidade. A gente passava batido. Iguaçu, sim, São João, mas Mesquita era como um oásis, assim. Como era Nilópolis também. A gente também dá sorte também da gente não ter Mesquita, não ter favelas, né, altas. A gente é tudo plano. A gente tem essa sorte também, mas não tenha dúvida que o PP foi diagnosticado que foi isso o grande problema. E Mesquita também sofreu como qualquer outro município do Baixada. Tenha dúvida. Tem mais perguntas aí? Tem. As pessoas estão participando bastante. Poxa, vamos agradecer. Eu só dar um agradecimento aqui. A nossa audiência hoje está realmente lá no pico. Ó, Jorge Miranda, prefeito de Mesquita. Estamos com uma audiência fantástica. A gente quer agradecer a vocês que estão participando aqui. Realmente renovar os votos, que vocês façam perguntas para nós aqui. A Vivian está recebendo, eu também estou recebendo, e vamos encaminhá-las aqui ao prefeito Jorge. Nós temos até uma limitação de tempo, mas eu tenho certeza que ele vai levar para a assessoria dele lá para ter esse contato mais estreito com o eleitorado, com a população de Mesquita e da Baixada Fluminense. Né? Estamos à disposição, apesar que não precisa nem fazer pergunta, é só acompanhar o portal de transparência. Nós somos a cidade mais transparente de todo o estado do Rio de Janeiro. Não precisa perguntar a mim, vai ao portal de transparência. Agora tem que saber ler também, que muitos gostam de fazer o fake news, pegam aquilo e falam diferente. Aí não dá para discutir com quem chuta, não dá. O Michael Salles está perguntando o seguinte: o prefeito, em sua promessa de campanha, disse que todas as unidades de saúde seriam 24 horas. Por que até hoje não temos unidades de 24 horas? É interessante isso. Eu botei que teríamos 3 unidades de 24 horas. Ele disse que todas. Na época ele não olhou o plano dos governos de direito, ele deve ter feito alguma confusão. Ou algum... Não soube olhar direitinho. Na verdade, são 3. É porque nós tínhamos o hospital, o Mário Bento, que ficava do outro lado da linha. Nós estamos separados pela linha. Era Chatuba, que fiquei de fazer uma 24 horas lá. Era Coreia e Villemil. Só que era 24 horas simplesmente para unidade de saúde básica, porque nós tínhamos o hospital que o MP pediu para fechar quando eu assumi, chamado Mário Bento, com 10 camas. 5 camas de sala vermelha e 5 camas de sala amarela. E lá não opera. Quem opera a gente sabe, todo aqui, Baixada Fluminense, que é o Hospital da Posse, e isso é uma atribuição do governo federal e do governo do estado. Então eu ganho R$2 milhões para tocar a saúde da Mesquita. O Mário Bento aberto, ele me custa R$1.400.000 para ter 10 pessoas jogadas lá, sem nenhum tipo de operação, simplesmente uma mortandade. O cara para lá, quebra uma perna, fica esperando regular para aparecer, para levar para posse quando ele pode ir direto. Né? Então nós ficamos de abrir a unidade, mas só que eu fiz ao contrário. Eu abri clínica da família nesses lugares, que funciona agora até 8 horas da noite, que é cuidar da saúde do mesquitense. Agora não sou eu que digo assim, quem diz isso é a Organização Mundial da Saúde, quem diz isso é Fiocruz, quem diz isso é o ministro, quem diz isso é o secretário de Estado. A Organização Mundial da Saúde está lá, diz que quando você é atendido... É o programa do município, as pessoas tentam falar do que não sabe. A unidade de saúde 24 horas de operação é a atribuição do governo do estado e do governo federal. O município cuida da atenção básica. Isso a gente faz muito bem. A gente pegou lá com 19%. Que sendo bem feito, acaba desafogando enormemente as UPAs, as unidades de emergência. A posse, pergunta o Joel lá, pergunta se alguém entra lá para cortar, fazer alguma amputação por falta de insulina. A insulina eu entrego em casa, quase 1.000 famílias, pô. Eles entregam em casa. Mais de 17 mil pessoas por mês pegam remédio dentro da minha clínica da família. Eu estou informatizado na clínica da família. Eu tenho prontuário eletrônico, eu sei quem faz exame de saúde, quem faz exame de imagem, sei tudo. Agora, a atribuição do município a gente faz muito bem. O que a atribuição do Estado, o Estado faz, o que a atribuição do governo federal, que o governo federal faça. Eu cuido da saúde da família do mesquitense. Tá certo. E tenho mais 4 unidades agora para abrir. Estou abrindo o hospital São José. Ainda esse ano? Ainda esse ano. São José está prontinho, eu só estou vendo a parte só de funcionamento dela, para a gente não ter nenhum. Mas aí a clínica da família funcionaria no Hospital São José? Ali na parte de baixo. Acabei de assinar com o Estado agora também o convênio, onde eu vou fazer também a São José, a parte dela toda interna, porque por dentro, ao longo do tempo, completamente destruída. A Secretaria de Saúde funciona lá. Embaixo eu já modernizei ela toda, né? Então você já posso abrir com 11 equipes, vou atender quase 45 mil pessoas na área. Eu também estou entregando uma em Edson Passos,
Está lá já vai ficar pronta no próximo mês. Estou entregando a Chatuba com 100% de cobertura da família. A Chatuba, na história, tem 100% de cobertura da família. Eu já tenho a Walter Borges, estou fazendo a França Leite também, e tem Edson Passos. Você olha de frente ao cristal, tu vai lá ver qual é a unidade que eu estou entregando, pessoal. E também Juscelino, que nunca teve política pública de saúde de Juscelino. Juscelino teve um problema porque ficava na divisa. Então Mesquita não fazia e Nova Iguaçu também não fazia. E o cara saía dali, ou o cara ia lá para a Coreia, ou o cara ia para Villemil. Ali, depois do McDonald's, na esquina, a gente está entregando a unidade ali também. Então, e estou entregando o Cosmorama na outra esquina também, de que você entra para o Campo da América. A obra já está começando. Quantas unidades tem hoje? Hoje eu tenho 3. Eu tenho Coreia, eu tenho onde era o Mário Bento, que é Jacutinga, tenho Walter Borges, tenho essas 3. E pretende então estender, quase que dobrar então? Direto, a gente entrega quase 7, a gente entrega para 7. Preciso de 9 para abrir, para finalizar. Vou fazer também uma policlínica do lado da Cosmorama também, a gente não licitou ainda, através desse convênio do Estado. Então a gente vai entregar, o nosso trabalho está muito bem feito, assim como diz a Organização Mundial da Saúde, como diz a Fiocruz, aqueles que entendem de saúde pública no mundo. Prefeito, nós estamos aqui no Estúdio B Central de Entrevistas com o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, do PSDB. Em determinado momento do seu governo, o senhor foi muito criticado por concentrar muitas secretarias nas mãos do seu irmão. Ficou-se até, fizeram uma metáfora naquela época, você seria o super-homem de Mesquita, botaram capa, não é? Pessoa criativa. O senhor acha que foi uma decisão acertada, o senhor faria de novo? O senhor, como é que o senhor avaliou ali? Eram 9 secretarias nas mãos do seu irmão, não foi isso? Bem, nós pegamos, eu acho que todo mundo deveria fazer o que a gente faz. Eu também gostaria de conversar com o técnico da área e perguntar se no Brasil existe alguém com quase 200 mil pessoas de população com 7 secretarias, incluindo, eu quero incluir aí controle e incluindo procuradoria. Tirando isso, eu só tenho 5 secretarias. O que a gente fez foi um enxugamento da máquina. Na ocasião recebeu muitas críticas, mas acho que a condução, que depois você vai ver, não são 9 secretarias, tem um monte de subsecretaria embaixo. Para fake news. Que acabou racionalizando as secretarias e ficou com outras pastas. Estou pouco me ligando mas para fake news. Mas o que apareceu na ocasião é que ele teria ficado com 9 secretarias. Não, é do forma da que as pessoas veem. Que não era. O governo Bolsonaro acabou com a Secretaria de Esporte. Por que eu vou ter Secretaria de Esporte se eu não tenho fundo a fundo para receber? Acabei com a Secretaria de Esporte, ela virou subsecretaria. Eles acabaram com a Secretaria do Trabalho. Eu acabei com a Secretaria do Trabalho e botei como subsecretaria. Só que era esporte, lazer, cultura, opção de coisa. Aí as pessoas pegavam 4 e pegavam desenvolvimento, alguma coisa, jogavam 8. Ele ainda comandava ainda a educação. E a administração. Aí juntaram isso tudo dizendo que era 8, 10. Na verdade, ele responde judicialmente pelas secretarias e quem toca é o pessoal de baixo. Por exemplo, na educação, quem toca é servidor público, educação. Quem toca a educação são 2 servidores públicos. A estrutura de governo ainda continua da mesma forma? Continua dessa. São 7 secretarias e desmembrando embaixo as subsecretarias. Não há dúvida. Vai ficar desse jeito. Eu acho que o Brasil podia copiar, porque a gente já economizou nisso aí 3 milhões e pouco mês. Mesquita tinha 24? 24 secretarias. Me mostra dentro de 200 mil de Janeiro alguém que só tenha somente 7 secretarias. 200 milhões. De 200 mil habitantes. 200 mil Mas como é que está o esporte, prefeito? Funciona muito bem. A gente tem alto rendimento, disputa campeonato carioca de futebol. Estamos agora botando quase 1.000 alunos com jiu-jitsu, tanto no Tênis Clube de Mesquita, que a gente está fazendo uma parceria com o Tênis Clube de Mesquita, natação também. Depois vamos para as escolas onde as crianças têm mais dificuldade. Depois vamos para as igrejas, também com alta performance. A gente anda bem, a gente faculta bastante vaga. É porque o esporte é importante. Eu vim do esporte, eu sou conhecido por causa de esporte. Eu joguei futebol de salão, né? Vivi de futebol de salão. Modestamente jogou. Joguei razoável. Vivi de futebol de salão, então a gente disputa campeonato carioca de futebol de salão. É difícil ter um clube com a estrutura que eu tenho. E aí via Mesquita? Via Mesquita. A gente tem xadrez. A gente disputa campeonato de xadrez, pô. Xadrez é maravilhoso. Xadrez. Bom que desenvolve o raciocínio. Tem uma pergunta do Hélio. Quer que faça? O Hélio diz quais os projetos que o senhor tem para saneamento básico e asfalto, e aí ele fala para um bairro específico chamado Banco de Areia. Saneamento básico a gente fez também outra coisa. Eu acabei de fazer meu plano de saneamento básico publicado. A gente tem as metas para bater do saneamento básico. É o problema do Brasil. Eu acabei de sair do MP na semana passada, retrasada, lá com o Gussin. Os promotores vão cobrar bastante, né, até porque o governo federal também fez um plano de metas em termos de saneamento básico, que vai ter que ser cumprido. Eu fiz o meu plano, tá? Eu tenho meu plano de saneamento básico, está lá publicado.
Inclusive saiu uma notícia dizendo que somente Itaguaí tinha, mentira, eu tenho, meu plano de saneamento está lá publicado, quem fez na verdade foi o IBAN também com a gente, e só como qualquer outro município a gente tem as dificuldades. Eu levei uma proposta essa semana para o GUS, promotor-geral de justiça, que fizesse comigo um plano de execução do plano de saneamento básico e que pudesse virar uma referência para a Baixada, mas dentro do que a gente puder realmente fazer, porque muitas vezes te atribuem a obrigação de você fazer alguma coisa em relação ao saneamento básico e você precisa muito do governo do Estado e do governo federal Pois nisso. é, o senhor estava naquela reunião, não estava, com o governador? Estava lá. E aí acaba ficando com você uma obrigatoriedade que não é só sua. Então eu falei, o Gu, assim, me ajuda a tocar essa agenda, você me usa como referência. Agora, tem que estar junto comigo, porque não adianta me implementar, me cutucar para eu fazer, quando às vezes depende de muita atribuição. Eu, por exemplo, tenho no meu plano de saneamento básico, ele diz que o Rio Sarapuí, que é o grande problema que eu tenho em Mesquita, ele está acima da Chatuba, que é a minha população vulnerável, está lá. E o meu plano de saneamento diz que é isso. E eu não posso mexer no Rio. Quem tem que mexer no Rio é o INEA, que é do governo do Estado. Aí não tem máquina para te ajudar para colocar lá. Quando eles fizeram isso à época, eles fazem manutenção no Rio pré-determinada há um tempo. Eu já fiz vários pedidos. Aí quando enche, mata a população, quando a atribuição não é minha. Meu plano de saneamento básico diz lá que foi feito isso. Né? Então esse negócio a gente tem que comungar com o governo do Estado. E outros municípios também. Saneamento básico não pode aquela questão que nós estávamos falando. Não tem como o senhor pensar em saneamento básico sem chamar Nova Iguaçu para conversa, São João de Meriti, Belfort. É aquele negócio que a gente falou, gente tem que estar junto. Você vai fazer tudo ali na outra ponta. Não faz a parte do Sarapuí que corta a Mesquita, tá beleza. Aí depois não consegue. Não, tem que estar junto. A promotora foi muito clara. O gestor vai ter que priorizar isso. A gente está disposto a priorizar, mas também estamos dispostos a cada um assumir a sua área. Cada um tem que fazer o seu dever. Em relação também ao tapa-buraco, a gente tem feito bastante ação em Mesquita, só a chuva, você sabe quando acontece. Tá terrível. Dá o problema que dá, essa chuva arrebenta com tudo, e nosso contrato de tapa-buraco ele é muito pouco, é de 400 e poucos mil reais. Eu gostaria muito de um contrato de R$1 milhão, 2 milhões mês. Né? Só que eu faço tudo pelo aplicativo. A população vai lá, tira foto do seu problema, a gente tem um diagnóstico por trás disso tudo e a gente faz com uma logística de forma diferenciada para tentar encaixar dentro do nosso orçamento, porque se eu boto um contrato de R$2 milhões, vai faltar. Orçamento é alguma coisa, mas o legal disso é que eu começo a ter o diagnóstico da cidade, começo a aproveitar e botar a cidade no rumo da gente entender os nossos problemas e contratar de forma mais assertiva. Tá certo. Estamos aqui recebendo no Estúdio B, Central de Entrevista, nesta segunda-feira, Jorge Miranda, o prefeito de Mesquita, do PSDB. Eu quero novamente renovar aqui os agradecimentos que nós daqui do Estúdio B vamos fazer a vocês por conta da audiência. Realmente uma audiência fantástica, muita gente participando, mandando perguntas, sugestões, críticas. Isso envaidece muito aqui a nós que estamos participando desse projeto e nos enche também de responsabilidade para manter esse espaço aqui democrático aberto a todas as correntes políticas da Baixada Fluminense. Tem mais pergunta aí, Vivian? Tem sim. Tem do Leque Liberatório. Não sei se estou falando o nome dele corretamente, mas ele diz: prefeito, teremos um hospital geral da Baixada em Mesquita com apoio de outros municípios vizinhos? Acho que não, porque é a mesma pergunta, né? Quem tem que fazer o hospital é o governo do Estado, né? Se quiser fazer em Mesquita, não há problema. A gente até desapropria algum local. O Estado estava dando uma olhada disso. Eu estive conversando com o Edmar, estavam pensando nisso, mas hoje o Estado quer mais fazer, não o hospital, eles querem fazer o acolhimento, quer fazer leito de retaguarda. E se quiser comentar alguma coisa dessa em Mesquita, a gente está disposto a ajudar. Mas essa é uma atribuição do Estado e não do município. Tá certo. Prefeito, voltando aqui à questão eleitoral, né? Que ainda nem começou, mas o senhor é um pré-candidato lá à Prefeitura de Mesquita, da sua reeleição. O João Dória, que é o grande nome do seu partido nacionalmente, o senhor já conversou com ele acerca da sua... Ele precisa de um palanque aqui no Estado. Tá certo que Mesquita não é um grande palanque por conta da sua população, que não é das maiores do Estado, mas é melhor ter uma do que não ter nenhuma. O senhor já conversou com ele em relação a isso? Ele já manifestou o interesse de ajudá-lo de alguma forma, com a estrutura dele, alguma coisa assim ou não? Não, nunca tive. Tive uma vez com ele na casa do Paulo Marinho, muito breve, e eu nunca tive relação com ele. Nunca fui procurado, não tenho nenhum tipo de relação. Entendi. E outra coisa, outra pergunta aqui é o seguinte, o senhor acha que cabe ainda em Mesquita, a eleição não está tão perto, mas também não chega a estar longe demais, cabe algum nome, hoje está sendo ventilado os nomes que nós conhecemos, mas o senhor acha que caberia vir alguém de fora, meio que plantado em Mesquita para poder concorrer com o senhor, não? Bem, o meu apoio ao governo anterior foi exatamente isso, né? Nós tínhamos o Farid, que é um cara que eu gosto muito dele, um grande amigo,
e veio disputar a eleição em Mesquita, e eu acabei ficando do lado do prefeito anterior por esse motivo. A gente acha que os problemas de mesquitense é para ser resolvido por mesquitense, não por outros. A gente tem condição, qualificação de pessoas lá muito interessante. Se for até para perder, que perca para o mesquitense. Não há dúvida nenhuma. Qualquer outro tipo de coisa, a gente vai estar fazendo um grande esforço para isso não acontecer. Como aconteceu na época do prefeito anterior. Nós temos alguns exemplos na Baixada ruins nesse sentido, de pessoas que vieram de fora, que têm grande identidade com os municípios daqui e acabaram não sendo bem sucedidos no seu governo. Cada um tem sua especificidade, né? É muito difícil. O município é aquela vida nossa ali que a gente tem, ainda mais de Baixada, né? Ainda mais de Baixada. As pessoas se conhecem bem, aí você chega assim... É complicado, isso é complicado. Eu vou estar aí levantando uma bandeira de... Acho que o problema de Mesquita tem que ser resolvido por mesquitense. E uma pergunta que tem a ver com isso também é do Paulo Alessandro. Ele está perguntando o que o senhor vai entregar sendo reeleito. Nós vamos entregar cobertura muito grande de saúde da família, né? Eu dei o caso aqui de Mesquita, do meu bairro da Chatuba, com 100%. Ainda vou ampliar a unidade de saúde que eles têm lá, Walter Borges. Vamos entregar as principais ruas de Mesquita completamente revitalizadas, entradas da cidade, né? Estamos agora fazendo um urbanismo tático na Rua do Banco, que é a população ocupando os espaços públicos, tirando o carro da rua, né? Levando a modernidade, a mobilidade. O parque da Chatuba também, feito por Austin Fajardo, com os maiores urbanistas do mundo, que vocês conhecem muito bem, feito Porto Maravilha, que você pudesse imaginar. O Parque Madureira. Estou apresentando junto à INEA uma verba indenizatória lá de quase 30 milhões de reais, feito pelo Fajardo, que vai ser defendido por ele. Então a gente vai estar botando a cidade num caminho muito legal. Acredito que Mesquita, se a gente continuar fazendo os projetos antes, já dando financeiro, estudando o impacto que está fazendo na vida das pessoas, acredito que nos 10 anos serão uma grande cidade. Vai ser uma grande cidade, uma cidade muito boa de se morar. Em relação aos seus municípios vizinhos, com que prefeito o senhor mantém uma relação mais amistosa, mais próxima? Eu me dou com todos eles, me dou muito bem com o Rogério, muito bem com ela. Aqui em volta com o João, me dou muito bem com todos eles. Eu não vejo, eu nunca escutei nenhum assunto que tivesse algum embate entre os prefeitos dessa legislatura, não. Muito bom, muito bom, muito bom. E dada essa familiaridade com eles, o senhor torceria para que eles, o doutor João, por exemplo, e o Rogério, devem ser candidatos aos seus respectivos municípios. O senhor torceria pela vitória, então, Sim, porque a gente... É o que eu te falei, os problemas são os mesmos, né? Eu participo com o João lá, sou vice-presidente do CISBAF, nosso consórcio de saúde da Baixada, onde tem o João como presidente, que tinha o Rogério no início como presidente, que saiu, deixou o João. Eu fazia parte do Conselho Fiscal, acabei subindo para vice-presidência. Então, os problemas é nosso. O problema da Baixada Fluminense é meu, é seu, é de Nova Iguaçu, é de São João, é de Belfor Roxo, é de Japeri, é de todo mundo, né? É de Seropédica. O problema é nosso. A gente está com esse problema na mão e quando um anda bem, a gente do lado vai copiando, vai mudando a história. Afinal de contas, repito, são 4 milhões de pessoas querendo serviço público. Quer emprego, quer saúde, quer educação, quer desenvolvimento, quer viver. Prefeito, uma questão crucial que foi debatida agora recentemente, que é a questão da concessão da Via Dutra. Né? Essa importante artéria aí que corta muitos municípios da Baixada Fluminense. O senhor acha que tem que realmente haver... Garantiu-se que o presidente da República meio que adiantou que não haveria nova praça de pedágio, que não haveria majoração na tarifa, mas acho que o ponto crucial seria investimentos para a Baixada. E isso não está muito claro ainda que a nova, ou se for a nova Dutra ou a nova concessionária, estaria garantindo recursos para uma segunda etapa dessa obra. Essa é a grande preocupação, que nesse primeiro momento a Baixada não está contemplada. E aí como é que o senhor pretende cerrar fileiras aí com os seus pares para que a Baixada realmente seja privilegiada nesse novo contrato de concessão? Eu tive agora nessa chamada que o Washington Reis fez na semana passada em Caxias. Na verdade, parece que tem 3 divisões dessa obra. A gente que corta aqui Nova Iguaçu, Mesquita, Belfor Roxo, tem aquela ampliação da lateral ali que vai fazer uma pista rápida. A gente vai ter um grande desafio ali, porque nós todos somos densos, Mesquita também, assim como São João é muito denso, a gente só tem aquela frente ali, já está ocupada pelo shopping, já está ocupada pela Ambev, está ocupada pelo Açaí, que acabou de chegar lá na cidade. Vai ser o grande desafio nosso saber como vai fazer aquela ampliação ali. E vamos apresentar também as contrapropostas, né? Ver internamente qual o fluxo que isso vai dar dentro da cidade, entregar alternativas de obras. Eu vou estar no auge dessa discussão com os nossos técnicos para ver o que a gente consegue tirar dessa concessão. Em relação ao aumento, me perdoe, o Rodrigo foi bem claro na reunião lá, que a gente tem
Rodrigo Maia, por exemplo. Rodrigo Maia, tem uma grande mão do Rodrigo. O Rodrigo falou que não há possibilidade de aumento. O Rodrigo tem feito a agenda do país de uma forma única, como poucos fariam, né? Tá aí, tem tocado como poucos, e ele falou que esquece esse negócio de, logo depois da fala do ministro, ele falou, esquece esse negócio de aumento de pedágio. Eu tenho certeza, assim como ele está tocando os avanços do país, as agendas mais complicadas que vai dar desenvolvimento ao país ao longo do tempo, ele vai comprar esse barulho e realmente não vai ter esse aumento, não. Tá certo. Porque acaba que a Dutra, ela virou quase que uma via urbana em muitas cidades, né? Aqui da Baixada. Nova Iguaçu, por exemplo, São João de Meriti. Não tem como você. E a possibilidade da gente começar com o ISS, né? Porque hoje eu fico doido para eles fazerem obra ali no meu trecho para eu poder arrecadar o ISS. E outra coisa, prefeito, que foi uma briga que o ex-prefeito começou muito incipientemente, foi o prefeito Nelson Burnier de Nova Iguaçu, que era a questão também da Nova Dutra participar da gestão da saúde. Porque uma grande parte da questão de trauma na Via Dutra acaba desembocando no Hospital da Posse. Não tenho dúvida, essa é uma agenda. Começou e não teve um prosseguimento, mas é uma agenda, eu acho que é muito importante. E contará com o meu apoio, porque a gente, quando faz as reuniões, a gente realmente se preocupa com esse funcionamento da posse, que é para onde vai todo mundo. Se acidentou, vai para lá, não tem jeito. Isso é interessante a gente poder bucar um pouco desse financeiro aí que possa dar um up lá na posse, ou até outro hospital, até os leitos de retaguarda, que é o grande desafio nosso, é que o governo do Estado está tentando fazer. Talvez seja uma grande concepção da nossa briga. A Tânia Amara, posso ir de espectadora aqui, está perguntando, ela está curiosa para saber quem vai ser seu vice. Meu vice a gente deixa lá para frente, né? Essa pergunta é tão boa, adoro perguntar quem é o vice. Não, na verdade a gente deixa lá para frente. O que a gente tenta fazer hoje na população é o seguinte, é dizer para a população que a gente entrega aquilo que a gente faz, que entrega e que muda a vida das pessoas. Que quem vai ser o vice, ele vai participar de uma agenda de um grupo gestor que toca a cidade, discute os projetos da cidade, vê qual é o impacto da cidade, vê qual é o impacto vai fazer na vida das pessoas e entrega, que são os nossos indicadores em todas as nossas áreas. E quem for o vice vai ser um cara dentro dessa agenda que depois vai continuar tocando a cidade com as entregas que a gente vai programar e dizendo para a população, vou fazer isso agora porque é assim que se faz. Vou fazer isso agora que se muda a sua vida na saúde, muda na educação, muda no saneamento básico. Então, ele vai ter o planejamento todo para entregar. É interessante que hoje a instituição Mesquita, independentemente do prefeito, isso que é muito interessante, né? A gente conseguiu fazer com que o servidor público, em muitas áreas, ele toca, como toca na administração, como ele toca na procuradoria. A gente tem um conselho anticorrupção acima do meu, formados por procuradores de carreira, que eles processam secretários, servidor, não tem papo. Eu não discuto com o servidor, quem discute com o servidor é a procuradoria concursada. A Fazenda, por exemplo, é na mão deles. Não tem um jeitinho, são muito flexíveis, mas dentro da lei. Então você começa a botar no trilho e não tem jeito, é aquilo que vai. Quem entrar depois só segue aquele rito, não vai conseguir retornar mais. O seu atual vice-prefeito não vai convidá-lo para... O Valtinho não pode mais, quem dera. O Valtinho é um grande parceiro, a gente andou muito a cidade, a gente se dedicou muito em montar esse planejamento, me ajuda muito. Na história ligada à cidade. Na história ligada à cidade, o nome Paixão, muito foda. Perfeito. Seria um grande parceiro para... ao longo do tempo, porque conhece a cidade como poucos. Aqui de baixo, aqui passa esse duto, mais na frente tem o Douglas, que é primo da Dona Antônia, que é sobrinho, conhece a cidade como poucos. É muito interessante ter um braço assim desse lado, um cara qualificado como o Valtinho, que ajudou a tocar a cidade até aqui. Tá certo. Nós estamos aqui em Estúdio B, nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista com Jorge Miranda, o prefeito de Mesquita, do PSDB. Mas ainda dá tempo para mais perguntas, envie-nos as suas perguntas, que ainda dá tempo de nós fazermos repassá-las aqui ao Jorge Miranda, prefeito de Mesquita. Eu faço mais uma pergunta nessa questão de corrida eleitoral. O senhor hoje tem a maioria da Câmara. Sim. Certo? Caberia o senhor, de repente, dar essa vaga de vice para um desses vereadores hoje que compõe a sua base? Isso é lá na frente. Isso é lá na frente. A gente pesquisa, a gente faz muito estudo. A gente pesquisa muito, bimestralmente, a gente está medindo isso. O que a gente quer fazer é despolitizar o serviço público, assim como a gente tem feito com a área de serviço público.
independentemente de quem entra, de quem é vice, de quem não é tocar a cidade discutindo com a sociedade, é uma participação colaborativa como a gente vem fazendo com o aplicativo Colab, onde a pessoa reclama e não tem prioridade para vereador, não tem prioridade para candidato a vereador, a gente atende por ordem, tanto que a gente vem a ser no primeiro no Brasil, em resolução pelo aplicativo de participação colaborativa junto à sociedade. A gente tem sido citado muito no MP, né, por esse tipo de serviço, que é a despolitização do serviço público. Então, quanto menos politizar... Transparência, a sua disputa com Macaé e São Pedro Aldeia, sempre os três ali... né? Eu ganhei o ano passado a cidade mais transparente. Aí o Ministério... não, mas teve a União também, tirou a gente, botou para terceira, a gente foi lá, botou para terceira, por quê? Não, porque ficou meio esquisito, a gente continua, agora é brigando. Está lá, mas a gente ganhou a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro. Isso é muito legal. Mesquita, prefeito, corre o risco de perder o seu prefeito se eleito for daqui a 2 anos, como alguns, até o presidente do seu partido fez, né? Abandonou a prefeitura para concorrer ao governo do estado. O senhor, de repente, abandonaria a prefeitura para ter almejar um outro projeto? Isso geralmente, tradicionalmente, é o que acontece na vida do político, né? Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de planejar o futuro. Eu prefiro fazer o meu hoje muito bem feito, o resto é consequência do que você vai fazendo. Porque não adianta você planejar, olhar para frente e, de repente, entrar numa discussão com grandes parceiros que já te ajudam no governo federal, no governo estadual. E eu não vejo isso, não. Por mim, eu quero tocar a prefeitura. Concluiria seu mandato. Geralmente assim, mas isso para acontecer tem que ser uma coisa tudo muito linkado. E tem que fazer parte de um grande grupo político que queira mudar uma história do Rio de Janeiro. Porque não adianta você ficar isolado se você não fizer parte de um grande grupo. Se quiserem me levar para um grande grupo e querer discutir na Nacional ou no Estado de Desenvolvimento da Baixada, você... A impressão que eu tenho, se eu estiver errado, o senhor me desminta, é que o senhor, de certa forma, já quase que acena a possibilidade, uma grande possibilidade de pular fora do ninho tucano. Procede ou não? Não, eu sou prefeito... Ainda mais sendo um prefeito, exatamente, ainda mais sendo um prefeito que está tendo bons índices de aceitação, muito bem falado, especialmente aqui na Baixada, e o senhor deixa transparecer na sua fala, muitas vezes, que um certo desconforto em relação ao seu partido. Existe a possibilidade de repente, ir para o DEM ou alguma coisa assim? Não, eu fui convidado por vários partidos, eu tenho uma relação muito boa com o Rodrigo Maia, que ajuda muito o município, as agendas nacionais, quando eu preciso falar com os ministérios, o Rodrigo me pega pelo meu braço e me abre as portas. Eu tenho também solidariedade, eu tenho o Áureo também com essa possibilidade, eu tenho o PP com o Luizinho também com essa possibilidade, eu tenho o PL também com o Altineu Corte com essa possibilidade, mas eu sou um social-democrata hoje eleito, né, pelo PSDB e espero ficar. O problema é que o PSDB ficou um pouco nas suas discussões muito laterais, né, e talvez tenha antecipado muito também esse processo todo de uma nacional, de uma discussão nacional. No que o senhor acha que o partido errou, prefeito? Como? No que o senhor acha que o partido errou, numa avaliação sua aí no PSDB? A gente ficou nesse meio somente, porque essa eleição agora da polarização da direita com a esquerda, a gente ficou muito no meio e fomos massacrados pela essa briga. Eu acho que ficou difícil para todo mundo. O resultado das eleições foi muito... Atípico, muito claro. né? Foi muito claro. Ninguém conseguiu muito fazer voto. Quem esperava de deputado, por exemplo, nós tínhamos um grande deputado, muito dedicado no PSDB, que é o Otávio Leite, que me sai de 100 mil votos para 40 mil votos. Como é que acontece isso? O cara é dedicado às crianças especiais, né? Dedicado aos animais. Ele está como secretário, né? É difícil. Hoje está secretário do governo do Estado, ainda bem. Aqui o senhor atribui Mesquita não ter um deputado estadual ou federal lá da cidade? Nós tivemos Teve a Dani Guerreiro, foi a última, Dani, mas no seu mandato, durante o seu mandato, não teve não, porque a gente pegou a cidade destruída, tem outras coisas, a gente tem que cuidar da cidade, tem que cuidar das pessoas. E depois a gente jogar um jogo mas um deputado federal ajuda e um estadual? Ajuda, mas ajuda depende. Mesquita tem 20 anos, a gente não... Eu peguei uma cidade destruída, salário atrasado, com lixo na rua, cidade sem identidade, saber para onde vai, sem política pública correta dentro das suas caixas. Então não dá para você pensar e avançar se você tua retaguarda, se teu back-office está muito ruim. A gente só tem condição de olhar para frente se a estrutura estiver boa. Se a instituição Mesquita estiver forte, a gente achar que tem condição de fazer um deputado federal, um deputado estadual, faremos, vamos discutir internamente com todos. Agora não dá para dizer que é o salvador da pátria se você não tem número. Se não estiver entregando, não adianta você falar que esse aqui é o meu candidato. Não adianta você ter grande vontade, eu vou chegar em tal lugar, mas cadê? O que você entregou, o que você mudou a vida das pessoas? Não dá. É uma coisa atrás da outra, dia após dia. As coisas se encaixam, acontece por osmose.
Estamos aqui nos encaminhando para o final da entrevista no Estúdio B, Central de Entrevistas, com Jorge Miranda. Tem mais pergunta aí, Vivian? Tem, mas agora eu queria fazer uma minha. Se o senhor está otimista para as próximas eleições como pré-candidato? Tô. A gente acompanha bem, tem muita entrega para fazer. A gente tem a segurança pública que a gente vai resolver junto à sociedade também, que era uma atribuição que não é nossa, mas a nossa a gente faz muito bem, que é a cidade muito limpa, cidade clara, mas a gente vai estar também empregando o dinheiro seu de mesquitense também na segurança pública. A gente mede isso sempre, eu falei aqui bimestralmente, a gente está bem satisfeito com os nossos números e a gente ainda nem comunicou. A população já sente isso, já dá para a gente uma grande aprovação, se ela simplesmente sentir que os serviços públicos funcionam. Você imagina ela ver agora as intervenções que nós vamos fazer, todas elas muito bem claras para a população e informar ela o que a gente está fazendo, o que a gente está entregando, que vai mudar a vida dela no futuro. Por que tem a ver um pouco com isso, só rapidinho, se der tempo? O Jaime Soares falou para o senhor falar um pouquinho sobre transparência, o senhor já falou sobre integração entre secretarias, e ele falou sobre parcerias público-privadas no seu governo. Bem, PPP é o sonho de todo mundo fala que PPP acontece, a gente vai para a Caixa para fazer uma PPP, demora-se anos, você não sabe o que é eu te entregar uma obra com a Caixa, porque eu sou obrigado a ter isso por causa do governo federal, com a Caixa olhando, fazendo as medições. Eu estou entregando uma obra agora de 2009, da Praça PEC, que é uma obra junto à Caixa Econômica Federal. Na época do governo Arthur Messias, vou entregar agora daqui a 2, 3 meses, Praça PEC. Eu estou fazendo... 11 anos. 11 anos. Entreguei 5 academias da saúde de 2013. Entreguei agora, que era do deputado Valnei Rocha. Estou entregando obras de lá de trás para agora. Agora, falar de PPP, isso é muito legal. Eu quero ver acontecer. Em alguns lugares, inclusive, quando acontece, o Tribunal de Contas ainda vem junto com o Ministério Público e crava o município, crava o gestor. Então, isso é muito legal, a gente falando que isso acontece, é glamouroso, mas no fundo, realmente, o número não é muito... demora a acontecer, mas muito. Demora a acontecer, mas muito. Olha só, Evandro Ribeiro aqui é outro espectador que está participando aqui com perguntas. Ele diz que o trânsito de Mesquita está horrível. O que o senhor pode fazer para melhorar? O trânsito continua igual, né? O que a gente fez, a gente já tirou os carros já das principais, nas ruas dos bancos, fizemos a intervenção, pegamos os cones, viemos até um pouco mais do lado da calçada, onde vai passar somente 30 quilômetros. Isso é uma intervenção urbanística, né? Isso é mobilidade urbana, o mundo acontece assim, são as pessoas ocupando o espaço público e qualquer movimentação que você faça dentro de uma cidade, seja ela pequena ou não, as pessoas sentem. Mas sentem e depois recebe o serviço e as coisas vão funcionar. O urbanismo tático, repito, é uma coisa que acontece no mundo, quem ajuda a gente é a WRI, uma das maiores empresas nessa área, e a gente vai estar entregando uma mobilidade ali no centro da cidade, onde a população vai ocupar o espaço público, poder adquirir os seus produtos, encher as lojas ali em volta, que a gente já baixou os impostos, já baixei as taxas pela metade, ICMS, ISS, baixei alguns de 5% para 3%, taxa de publicidade, baixei pela metade.